Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável, e hoje eu tenho a honra e o prazer de trazer uma voz importante na luta pela conscientização e conservação do nosso planeta, a Paulina Chamorro. Uma trajetória que se estende por mais de 2 décadas, a Paulina dedicou a sua carreira e sua paixão à cobertura de temas socioambientais. Mais do que uma jornalista, ela é uma narradora de histórias e uma exploradora da natureza, movida pela paixão por grandes expedições. Sua jornada levou a vivenciar de perto a beleza e a fragilidade de ambientes vitais, participando de projetos incríveis como o Mar Sem Fim, velejando por toda a costa brasileira, que inveja, hein? E realizando reportagens imersivas na Amazônia, inveja também. Estar imersa nesses ecossistemas molda profundamente sua perspectiva, permitindo contar histórias da natureza a partir de uma vivência direta e não apenas de uma redação. Um tema que flui por toda a sua trajetória é a água, presente de diversas formas, desde a cobertura de oceanos e o projeto Mar Sem Fim, até reportagens sobre grandes mamíferos aquáticos da Amazônia. Para Paulina, a água, em suas múltiplas manifestações, é um tema estimulante e urgente de ser tratado. Com uma abordagem inovadora na comunicação, Paulina utiliza diversas plataformas: rádio, TV, podcast, o Vozes do Planeta, ouçam, é muito legal, e mídias digitais, para levar essas histórias ao público, buscando o maior impacto e conexão. Seu trabalho notável na comunicação ambiental foi reconhecido com importantes prêmios e condecorações, refletindo a relevância e a qualidade da sua dedicação. Após mais de 20 anos cobrindo temas tão complexos e desafiadores, ela personifica a resiliência e a esperança. Sua paixão e compromisso com a defesa do nosso planeta são uma fonte de inspiração e uma motivação constante para continuar nesse caminho, apesar dos desafios globais que enfrentamos. Muito bem-vinda, Paulina. É um prazer ter você aqui, como eu falei. Você de fato conta a sua paixão. O que é legal de te acompanhar não é que você está contando fatos só para a gente aprender de uma forma boring, né? Você conta a sua paixão, é muito legal, né? Em qual momento Uhum. específico da sua vida acendeu essa chama e fez você perceber esse caminho? Você conectou jornalismo e meio ambiente, né? E como é que entrou essa sua jornada pessoal aí? Por favor, bem-vinda. Bom, para começar, eu agradeço enormemente o convite. É muito legal estar do outro lado aqui, né, sendo Exato. entrevistada. E também te agradeço pelas palavras de início, que você fez, porque realmente é muito bonito de ver que o trabalho, né, que a gente faz possa tocar em diferentes áreas, né, inclusive no coração. Então, obrigada demais aí pelas palavras, fiquei bem emocionada. Bom, eu acho que minha trajetória como comunicadora ambiental, ela começou pela minha paixão pela natureza desde que eu nasci, né? Eu nasci do lado do Pacífico, né? Nasci no Chile. Eu passava longas temporadas na praia, né, com os meus avós. E o Chile tem um mar muito gelado, né? Então é diferente de você estar no mar do que estar no mar aqui no Atlântico. Então foram longos períodos de contemplação e de estar num ambiente marinho de maneira diferente, que não necessariamente dentro da água, porque é muito gelado. E eu acho que isso foi acendendo justamente essa paixão e esse entendimento que eu acho que eu tenho, né, da natureza ou do que representa a gente estar aqui. Esse planeta maravilhoso, né? Eu continuo me encantando por esse planeta e eu acho que é por isso que eu trabalho com isso. E a questão do jornalismo ela chegou para mim. Eu eu, na faculdade, né, quando eu prestei para a universidade, eu prestei para biologia, porque eu queria ser ou bióloga marinha ou jornalista. Não deu para biologia, ainda bem que eu passei como jornalista. E Para eu nós sempre também, tive essa para nós vontade de também, ser. ainda bem para nós também. Imagina! E eu sempre
me inspirei muito em figuras, né, e histórias como os documentários da National Geographic, a própria revista da National Geographic, as expedições, a descoberta do mundo, né? E aí eu tive muita sorte de entrar na faculdade de jornalismo e muito cedo mesmo, assim, com 18 anos para 19 anos, eu consegui entrar numa parte que era também uma paixão minha de criança, que era rádio. E eu tive a sorte de cair no colo da Rádio Eldorado muito cedo, que era uma rádio em São Paulo que se dedicava muito à sua programação para temas socioambientais. Então, a minha escola foi a Rádio Eldorado em São Paulo, onde depois foi norteando toda a minha percepção do que é comunicar sobre meio ambiente, né? Então, assim, um resumo muito resumido, acho que é isso, porque foram depois muitas aventuras aí que a vida me deu, me proporcionou de poder estar em lugares, né? Você citou o Mar Sem Fim, foram 3 anos a bordo de um veleiro fazendo do Oiapoque ao Chuí. Então, acho que a vida me deu essa oportunidade de eu poder compartilhar esse mundo tão bonito que eu acho que eu gostaria que todo mundo enxergasse ele desse jeito. Muito legal, muito legal. Essa parte das viagens, eu sou geólogo, você sabe, eu adoro viajar também, né? Então, quando fala de expedição e não sei o quê, os meus olhos já começam a brilhar, né? Então, tem uma inveja do bem aí, dos seus passeios, do que você conseguiu. Agora, conta pra gente aí, como é que está imersa nesses ambientes, né? Seja lá no oceano ou lá na Amazônia, que também tudo é muito grande, né? Como é que isso moldou sua perspectiva como jornalista e acaba sendo como pessoa também, né? Qual a diferença de você contar uma história sobre a natureza a partir da vivência direta? Eu acho que é a gente não deixar de se encantar e de se surpreender. Porque normalmente numa produção jornalística, você tem que sair com muitas coisas, às vezes até com um roteiro. E isso acaba te limitando muito, né? Você sai, né? Você tem que ter um mínimo de produção para onde você vai, com quem que você vai encontrar e o que que você pretende fazer ali. Essa é a base, né, para uma saída jornalística. E aí, com o Mar Sem Fim, eu tive a oportunidade de estar navegando, né? Nossa pauta, a gente ia descobrindo onde desce para desembarcar. E isso me trouxe uma inversão. Então, eu conto as histórias, que é algo que eu faço até hoje. Eu vou, lógico, sei mais ou menos o que eu quero encontrar, mas eu deixo uma pasta e uma janela muito aberta para que eu possa construir a história lá, com a pessoa ou no ambiente onde eu estou. Então, o Mar Sem Fim me trouxe isso. E eu pude colocar isso em prática inúmeras outras vezes. Mais recentemente, há 2 anos atrás, fui convidada para ingressar e participar de uma expedição inédita da Universidade de São Paulo, da USP, para descoberta de novas espécies nas montanhas da Amazônia, né? Do lado do Pico da Neblina, no Imeri. Então, foram 15 dias, fora muitos meses de preparação. E foi a mesma coisa. Aí essa era a síntese disso, né? Não dava para eu planejar nada, porque nem os cientistas sabiam que eles Sabia. iam do que eles iam encontrar lá, né? E no fim acabei produzindo, né, uma série de 8 episódios e um documentário e uma série documental sobre isso, sobre o que é novas descobertas, qual que é a importância da biodiversidade, qual que é a importância de descobrirem novas espécies ainda hoje. Então, acho que o que mudou mesmo foi isso, foi poder ir cada vez mais solta, mais desperta, para poder olhar e encontrar as histórias que estão acontecendo ali no presente mesmo. É, mas isso aí ajudou a alimentar a bióloga frustrada que você. Olha, ainda bem, porque eu não sei nem direito o que é mitocôndria até hoje. Mas eu sei contar uma história de quem sabe que é. Isso aqui interessa, isso aqui interessa. Agora, para quem não sabe, conta mais detalhes do Mar Sem Fim, porque a pessoa não sabe como é que aconteceu.
como é que você se envolveu, como foi, porque uma história tão longa, eu acompanhei um pedação, gostava de ouvir as histórias, né? Até muito interessante. Conta para quem não sabe, o pessoal poder depois ir lá e descobrir mais. Bom, depois desse meu período inicial na Rádio Dourado, eu fui fazer outras coisas, né? Eu fui trabalhar na Unesco com áreas protegidas e um dia eu recebo uma ligação do meu ex-chefe na Rádio Dourado, João Lara Mesquita, né? Que me ligou e disse: Olha, tem um convite para te fazer. Você gostaria de fazer do Oiapoque ao Chuí? Eu já tinha feito algumas reportagens naquele veleiro, né? No veleiro do João, o veleiro chamava Mar Sem Fim. E durante a Rádio Dourado eu já tinha. A gente entrevistou o João, tem a entrevista Ai, que dele. maravilha! Então, Ele não, contou não as vou, histórias. É. Não, não mas vou pode me contar. deter muito nisso, mas foi a partir de um convite dele, É. dizendo: Olha, vai ser muito importante, mas é também um pouco uma roubada. Ele até colocou na abertura do livro dele, e eu precisava achar uma pessoa que topasse uma roubada dessa, que tivesse disposta a todas essas oportunidades. E assim eu embarquei, literalmente, com 24 anos, no Mar Sem Fim. Eram, né, o João Lara, comandante, né, e o apresentador, o cinegrafista e o marinheiro, o Alonso Góes. E eu, quatro pessoas que a gente fazia tudo no barco e, além Sim. de tudo, produzia reportagens. Você já sabia Então, pelejar? Você já sabia pelejar ou não? eu sabia, já tinha feito algumas regatas para trabalhar na rádio, quando eu trabalhava na Rádio Dourado, né? Ah, tá. Eu já tinha embarcado, né? Que eu sabia velejar muito, mas eu tinha uma vivência de barco e eu acho que é isso, eu aguentava umas roubadas. Mas aí o projeto inicial era de um ano e acabou virando 3 anos, né? O convite inicial era para ser um ano, porque é isso, a gente imaginava, né, uma ideia, e em um ano a gente ainda estava, sei lá, no Rio Grande do Norte. Então, até a gente chegar no Arroio Chuí, foram-se 3 anos de projeto. Por 2 anos, um programa fixo na TV Cultura, todo domingo, meia hora. A gente ia contando um trechinho de cada espaço do litoral que a gente ia avançando com o barco. E é muito interessante porque foi feito numa época que não tinha rede social, então a TV pública e TV aberta ainda era muito forte. E a gente começou a receber muitos pedidos e a TV Cultura também, pedidos de escolas para pedindo de novo o vídeo da etapa sei lá, do Rio Grande do Norte, que falava da importância das dunas. Passou a ter uma importância escolar também esse programa na TV, e isso foi muito gostoso, porque depois que a gente começou a chegar ali pela Bahia, que o programa já estava no ar há pelo menos um ano, começou a ser muito conhecido, então a gente chegava nas barras de rio, nas comunidades de pescadores, e aí já saíam barcos para nos receber Já no estava veleiro, tipo, esperando, ei, é. Mar Sem Fim, a gente estava esperando vocês. Então isso foi muito, muito, muito legal. Ah, muito bom, muito bom. E conta pra gente, a gente especialista em água, o nosso negócio é falar de água, né? E você passou um tempão nessas duas experiências na água, né? Estando na Amazônia, você tem que andar de barco um tempão, né? O que que isso torna, por que que torna um tema interessante lidar com coisas ligadas à água, né? Existe alguma memória afetiva, alguma coisa que te marcou e que, ou foi Deus apareceu e a oportunidade chegou para você sem você esperar. Eu sempre tive essa fascinação pelo oceano, né? Dizem que todo chileno, chilena tem alma de poeta, né? A gente tem o Neruda falando de oceano em quase todos os poemas dele. E eu acho que a gente vem com essa nostalgia, assim, no caso eu, né, que não estou mais na minha terra, mas acho que a gente carrega esse oceano interno, sabe? Talvez todos nós carregamos, né? Mas se você pensar, a gente é composto de água também, né? Como o nosso planeta, a gente tem aí boa parte da nossa composição de água. Então, se você pensar
em como o nosso corpo d'água se une com os corpos d'água do planeta, com a influência de marés, com a influência de lua, com a influência de tudo isso, a gente acaba se misturando melhor. Eu acho que a gente, pela água, a gente tem esse fio condutor da nossa relação com o planeta. Talvez não tenha o Érico Hiller, né, um super fotógrafo que tem uma temática muito frequente de água, né, que a gente conhece. No Uhum. primeiro livro dele, ele disse, né, que não existe história mais importante do que da água. E eu concordo com ele, porque quando a gente está falando de oceano, que é que nos deu a vida, é, e, a gente pensa numa perpetuidade ou numa continuidade, não só da nossa espécie, mas de todas as espécies que existem no planeta, a gente não pode pensar que não exista água, né, no meio. Então, para mim, eu vejo assim, ele é um tema absolutamente transversal na vida e na comunicação. É verdade. Muito legal, muito legal. E foi muito legal a exposição do Érico, né? O Érico é um fotógrafo sensacional, ele tem uma sensibilidade, muito bom ver o trabalho dele, é muito legal. Gosto dele. Ele tá lá na Amazônia, mandou umas fotos aí, as fotos dele, mesmo de celular, são impressionantes, né? Tem um Ele olho tem um olhar muito sensível, né? Muito muito, especial mesmo. muito legal, é muito legal. Você não cobre só os temas ambientais, né? Além de você trabalha, criou um podcast, Vozes do Planeta, né, que tem bastante repercussão, né? Das histórias que você contou, qual que você achou que foi a mais desafiadora de produzir e qual foi a mais gratificante, né, que te gerou maior impacto, seja lá pelo tema ou pela reação do público, das pessoas envolvidas? Olha, de desafio, eu acho que tem uma questão que eu já não cubro mais, mas eu cobri por um tempo esse assunto, que é o tema socioambiental relacionado com pessoas que protegem e defendem meio ambiente, né? E para mim é uma grande frustração e ao mesmo tempo choque de realidade de entender que o Brasil é o país que mais mata pessoas que defendem a floresta. E eu tive por um tempo acompanhando o trabalho, né, e todo o pedido de ajuda de uma pessoa, de um ativista muito importante no Pará, e ele me concedeu uma das últimas entrevistas antes de ser morto, ele com a esposa, né, que é o Zé Cláudio e a Maria. Então, acho que para mim o mais difícil é ainda entender, porque a gente que não vive essa realidade da violência ou de ameaça, como meus colegas jornalistas que vivem em áreas de conflito extremamente preocupantes, a gente que não vive e passa por uma situação dessa, que não é nosso cotidiano, e é um choque, porque a gente tem até, inclusive, a ilusão de que pode mudar alguma coisa fazendo, dando voz para essas pessoas. A gente tem essa ilusão e por isso que a gente faz jornalismo, né? Porque essas vozes precisam ser ouvidas. Mas isso me chocou muito esse crime, a repercussão, quanto demorou, como foi muito chocante realmente para mim. E eu acho que de positivo, eu não vou mencionar uma história só, porque é o conjunto dessas histórias que tem me transformado todos os dias. Em 2019, junto com o João Marcos Rosa, nós estreamos um projeto multimídia. Aí é podcast, é websérie e é matéria escrita chamado Mulheres na Conservação, que a nossa ideia era justamente dar visibilidade no país mais biodiverso do mundo. Os maiores projetos de conservação estão na mão e foram pensados e idealizados por mulheres. E, ao mesmo tempo, a gente não via isso, né? Era aquela história: quantas Paulinas pequenas não existem por aí que querem ver pessoas
mulheres, figuras femininas, fazendo o que elas sempre sonharam fazer, escalando árvore, dormindo em rede, salvando arara, mergulhando. E a gente tem isso aqui. A gente não precisa ficar só achando que as gringas são legais. A gente tem aqui uma gama sensacional de mulheres é, que dedicam sua vida pela natureza do Brasil. Então, para mim, desde que criamos esse projeto e desde que eu tenho conseguido estar em campo com essas mulheres, conhecendo profundamente a história de vida delas e melhor ainda, dando para o mundo conhecê-las e admirá-las e tudo isso que a gente queria, isso tem sido algo que eu sempre sonhei enquanto jornalista. Porque o que a gente recebe de informações e de mensagens carinhosas dizendo, gente, eu coloquei, passou na minha escola o filme, porque aí virou um documentário, né? A gente passou agora aqui. O filme foi lançado há 2 anos, eu ainda continuo passando ele por aí. Então, tem dado uma sensação de esperança e de amor pela natureza para muitas jovens, muitas e muitos jovens, né? O que eu acho importante é que venham novas gerações com novas referências, inclusive de mulheres fazendo esse trabalho de conservação. Então, eu acho que o que mais tem me apaixonado é ver que o jornalismo também é falar de amor. Não é só fazer denúncia, não é só falar disso, mas também falar de amor e de pessoas que estão trabalhando para isso, né? Muito legal, muito legal. Eu concordo totalmente com você. Eu estava hoje mesmo comentando com a Bruna sobre isso, que a gente estava fazendo um trabalho lá em Recife, e a maioria massacrante são mulheres que eu tenho conversado. A maioria dos que estão trabalhando, trabalhos sensacionais, são mulheres, né? Eu até falei para ela, será que é coincidência que tem tantas mulheres na área? Mas acho que não, né? Tem bastante em todas as áreas, não é só nessa, não, Sim, né? É ótimo. sim. E principalmente nessa questão do cuidado com o próximo, cuidado com a natureza, né? É algo muito consistente, né? Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que ganhou prêmios e tal, né? Você olha para trás e você tem um aprendizado longo, né? Cobrindo esse monte de informação, porque depois que a gente vê pronto, bonitinho, parece fácil, né? Vai fácil para ver, né? O que te dá esperança e motivação para continuar nesse caminho? Porque você tem que acordar e matar lá o seu leãozinho diário, né? Para fazer as coisas acontecerem. Hoje, por exemplo, nesse exato momento, neste dia 29 de abril, né, de 2025, que a gente está gravando, eu acabei de ver um vídeo sobre o correntão sendo passado no Mato Grosso, que é uma prática muito antiga e muito rudimentar e absurda, que destrói tudo, né? E no caso, esse vídeo é no Mato Grosso, onde voltou a ser autorizado o correntão. Para quem não sabe, o correntão, dois O tratores. correntão é o seguinte, são dois tratores, um de um lado e uma corrente que une os dois, bem comprida, e eles partem ao mesmo tempo na mesma direção, arrastando uma floresta inteira. Mas não são só árvores, né? Tem toda uma fauna que vive ali dentro que não consegue fugir. Então, é algo extremamente cruel, horrível de se ver. E é isso, eu coloquei isso, né, nas minhas redes sociais, mas, né, você perguntou como é que a gente tira a força para sair, né? Eu acho que a gente tem o poder de olhar para os lados, né? Eu já trabalhei muito para esse outro lado, como eu te falei, de fazer denúncia, de, né, alertar que é fazer jornalismo, mas também é fazer jornalismo quando você está na mesma linha do tempo, que tem gente passando um correntão, mas eu tenho, por exemplo, uma, sei lá, Zelinha, que é gestora do Atol das Rocas, lá no meio do oceano, acordando todo dia para ir defender aquele lugar. Isso está acontecendo no mesmo espaço de tempo. Então, eu gosto de pensar nisso, sabe? De pensar na Zelinha, de pensar na Neiva, que está subindo para ver se os ninhos de araras estão bem. É, é a mesma coisa, está acontecendo no mesmo espaço de tempo, né?
Então, a gente não pode esquecer disso, que tem muita gente que a gente não conhece, que não sabe, que está trabalhando por um planeta melhor, por um planeta mais justo, né? Então, eu tento pensar nesse lado. Muito bom. E como é que você faz para achar essas pessoas? Vão caindo no seu colo? Não, né? Você Não. Olha, como vocês já devem ter percebido, eu falo muito. Eu sou uma pessoa muito sociável, muito sociável. Eu acho que eu tenho muita curiosidade, além da minha profissão, pessoalmente, eu tenho uma curiosidade pelo ser humano. Realmente me interessam as pessoas, me interessam as suas histórias. E, e às vezes cai no meu colo, assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, Paulina, você vai adorar essa história. Tem uma pessoa assim, assado. E aí eu amo, né? Eu já fico toda encantada, já quero ir lá conhecer. Então, tem histórias que acabam sim caindo no meu colo, mas normalmente eu vou descolando essas histórias, vou me envolvendo, vou conhecendo, né? Mais a fundo e me interessando, né? Porque não basta ser só o que a pessoa fez e o resultado que ela tem. Para mim, me interessa também tudo que ela caminhou para chegar naquele momento. Eu acho que essa é a diferença nas minhas reportagens. Eu trago um pouco desse contexto do que a pessoa viveu, pensou, vivenciou um pouco para chegar naquele momento exatamente. Porque é essa caminhada que faz a gente ser o que é, né? e outra. Você mostra para as pessoas, né, nas suas reportagens, que não é fácil, né? Não parece que o cara fez e foi uma iluminação que aconteceu. Tem um trabalho de Exato. vida para chegar nisso, né? É bem interessante. No caso de mulheres, muitas vezes em um ambiente extremamente hostil e machista, né? Então, é, é, o desafio é dobrado, né? Porque muitas delas, por exemplo, nesse projeto do Mulheres na Conservação, são mulheres pioneiras nas suas áreas, e é isso, tiveram que desenvolver métodos, formar equipes, ficar em campos muito tempo sozinhas, sendo uma das poucas mulheres naquele ambiente, né? Então, tem esse componente de resistência e tentar quebrar, né, um ciclo. Deixa eu voltar para a Amazônia e aproveitar, abusando das suas experiências aí. Você saiu de onde para chegar nas montanhas da Amazônia? Porque quando a gente pensa em Amazônia, você sempre vê, principalmente quando a gente faz, tem aquelas fotos aéreas, e fotos aéreas elas chapam muito a fotografia. A gente tem a sensação, quem não conhece de fato, que não tem montanha na Amazônia, que é só um mar de árvores, né? Por que as montanhas e como é que você foi para chegar lá? Porque quando a gente pensa em montanha, estou pensando alto aqui, lá na Amazônia, como a Amazônia tudo você chega por rios, né? Como é que você chega numa montanha? Montanha não é lugar para ter rio, rio está no lugar baixo, né? Bom, tem uma questão pelo pouco que eu aprendi, né, pelo muito que eu aprendi, mas assim, que eu lembro, né, de explicar muito, assim, quando teve o dessoreamento dos Andes, né, a gente teve uma inversão de rios, teve uma história, né, por ali, e a gente teve uma movimentação dentro do continente que era o seco, né, que depois virou a caatinga e acabou dividindo. Mata Atlântica vem para cá e ali se formou a Amazônia. Nesses soerguimentos, a gente tem os tepus antigos, que são essas montanhas antigas, Olha, como é o Pico da Neblina, próximo da divisa com a Venezuela, para vocês tentarem visualizar aí no mapa do Brasil, é, tem 2.000 metros, né, de altitude. Existe um caminho que é inclusive dos Yanomami que é feito por lá. Só que a USP, liderado essa expedição pelo professor Miguel Truffaut, fizeram a primeira em 2017 e existia
lacuna. O professor me contava que ele ia jantar e ficava olhando ali para frente, falava: caramba, tem mais uma cadeia de montanhas ali na frente. E aí se deu essa expedição com o apoio da FAPESP e do Exército Brasileiro. O Exército é o responsável pela expedição, pela toda a logística. Então o Exército ficou até que viram, né, na Serra do Imeri, e o Exército ficou um ano tentando chegar em algum lugar que desse para montar um acampamento na Serra do Imeri lá em cima. Então não conseguiram por barco, não conseguiram a pé, e de helicóptero foram feitos uns 6 sobrevoos para conseguir achar um lugar que desse só para pousar um helicóptero, e nem pousar, porque o solo é tão lodoso e instável que você afunda. Então, basicamente, e aí quando você está a 1.800 de altitude na Amazônia, por conta de toda essa condensação, toda essa umidade, você tem realmente um universo. Quando você atravessa aquela teto de nuvens, né, muito carregadas, quando você atravessa eles, você já está em outro ambiente. Então, foi dessa maneira, assim, o exército ficou um ano tentando achar um lugar que desse para eles desembarcarem e montarem um acampamento. Nós tentamos 3 vezes, por 3 dias, esperando uma forma que desse para a gente chegar lá. E o helicóptero nem pousou na montanha, ele só ficou sobrevoando e a gente saltou em cima de umas bromélias gigantescas, e ficamos lá por 12 dias, né? Eu, no caso, acompanhando as 3 equipes, né? As 5 equipes. Tinha uma equipe da herpetologia, tinha a equipe de mamíferos, a equipe botânica e a equipe das aves. Quatro. 4 equipes. E mais o pesquisador que estava estudando mudança climática, justamente aí porque das montanhas, né? A sua pergunta é isso. Quando teve esse surgimento, muitas espécies ficaram isoladas na altitude. Então, além de novas espécies que nunca foram vistas, né? A ciência nunca pisou nessa montanha, né? Os Yanomami, existe o território Yanomami ali, mas não sabemos também, mas pelo menos a ciência brasileira jamais pisou ali. Então foi feita uma coleta de amostras para que fossem catalogadas e saiu um número, umas 30 espécies novas que são típicas desse ambiente de montanha ali do Imeri. Então, foi meio que uma ilha, né, de biodiversidade. Essas espécies ficaram isoladas nessa altitude. Ao mesmo tempo, é muito interessante de estudar a questão de emergência climática, porque a partir dali, nenhuma espécie não tem mais para onde fugir, né? Então, o impacto que essas espécies já estavam vivendo com relação à emergência climática, tudo isso foi coletado, estudado, e agora, em breve, a gente vai ter talvez uma terceira expedição. Então, eu perguntava isso, né, para os pesquisadores, qual que é a importância de descobrir agora espécies? E aí um deles falava justamente isso, a gente está perdendo espécies em maior velocidade do que a gente está conseguindo catalogar. Então, você ainda chegar em ambientes onde esperamos que ninguém de novo consiga acessar, para saber o que tem lá, é muito importante para a ciência, para modelar possíveis futuros, né? Interessante, interessante. E como é que você ficava lá de xereta no meio de tanto pesquisador? O que você fazia lá? Não, Ia o pro pior era o futebol? chão, o solo, que era uma lama. A gente dormiu em camas de campanha, né, do exército, porque é um acampamento de exército. Eu fazia parte das 4 mulheres, o resto só mais de 25 homens, né, no acampamento. E a gente. O problema foi que o solo era muito lodoso e não parava de chover. Então, chegou no terceiro, quarto dia, a minha bota já estava toda furada
Duas botas já tinham rasgado, uma já estava furada porque tinha entrado um toco, então entrava água. Só sei que chegou no oitavo dia, minha situação era o seguinte: acordar às 5 da manhã, aí eu amarrava um saco de lixo em cada pé para ver se ficava minimamente úmido só e não completamente molhado. Tacava aquela bota com furo e ia atrás dos pesquisadores. A gente não tinha uma fonte de banho, não tinha uma cachoeira, então tinha só um fio d'água. Então, acho que eu tomei só 3 banhos, mas teve gente que não tomou banho. Naquele frio, mas eu tomei umas 3 vezes banho, mas eu acho que o mais difícil ali foi esse solo instável, com assim, muitas vezes a gente subia e descia realmente fazendo escalada no terreno. Então, ainda bem que eu me preparei, né? Fiquei um mês me preparando fisicamente, porque eu imaginaria que seria duro, mas eu não imaginava que seria tão duro. Então foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo a gente voltou assim como, nossa, eu chorei muito quando terminou, porque é o momento de você pensar, né, que você teve a oportunidade de estar num lugar muito pouco conhecido, mas principalmente contribuindo com a ciência, né? Porque no caso, comunicação para a ciência é isso também, né? Que as pessoas entendam a importância da ciência. Foi esse papel. Então, acho que essas expedições para a Amazônia trazem, trazem esse contexto no mundo que a gente está vivendo de transformação tão grande, de saber entender que existem ainda ambientes assim, né? Muito legal. Você está falando, eu estou imaginando, quando você vai para a Amazônia, e aí eu nunca fui para um lugar tão ermo assim, eu só fui para mais ali próximo de Manaus, um pouco mais para dentro, né? Mas você contando, não dá ideia do mar invertido, que a quantidade de água que desce do céu é absurda, não é? O tempo Nossa, inteiro, perfeito essa imagem do mar invertido. Se não você é? visse ali de cima do Pico do Imeri, como era a montanha mais alta, você via as outras montanhas menores. E era um tapete de nuvem só com alguns picos saindo, que pareciam ilhas mesmo. É essa sensação, perfeito. É impressionante, né? E aí, claro que o solo só pode ser um solo absolutamente encharcado, chove o tempo inteiro, né? Chove o tempo todo. Ele se parece muito mais com a Mata Atlântica do que com a Amazônia, porque, né, é uma mata primária, bem esparsa, né, muito líquen. É, inclusive, foram encontradas menos espécies do que se tinha expectativa, né, por ser um ambiente tão distante, você não tem grandes mamíferos, você não tem essa variedade, né, tão variedade. A parte do herpeto, a galera se deu muito bem. Mas de aves e mamíferos também se deram bem, mas teve menos variedade. Tá vendo? Mas essas histórias inóspitas viram boas histórias depois, né? Boas lembranças. Totalmente, né? Quando dá tudo certo, a gente esquece. É bom que seja difícil, não A é? única coisa que eu falei, nossa, que bom, é que não tinha bicho para picar a gente, porque aí eu falei, só faltava Só isso, era falta- lama, chuva, dormir molhada por 10 dias e ainda por cima com bicho picando a gente, não. Mas É, assim, é impressionante de ver assim como eu falei, né, das mulheres na conservação, o trabalho e a força, a garra da ciência brasileira para isso, assim, essa consciência, isso, a consciência da ciência brasileira de que a gente está em um lugar que é absolutamente biodiverso e que a gente precisa deixar isso para as próximas gerações de informação, é muito emocionante de ver em campo, assim, sabe? é muito Uma legal. turma muito, o professor Miguel Truffaut falou justamente por conta das dificuldades
em campo, que não é qualquer também pessoa que pode ir numa expedição dessa, né? Porque realmente a gente passou muito perrengue. Então, Imagino. você tem que ir nessa consciência. Você tem que ir nessa consciência e aguentar o tranco, ou seja, é preciso ter experiências, né? Eu fico muito feliz de ter sido convidada, porque fui convidada pelo Ayrton Escobar, meu colega, e acredito que, assim, eu só consegui estar nessa expedição porque eu já tinha feito um monte de outras, assim, e de experiência para poder somar, né? E não ser não ser uma pessoa Fardo. No atrapalhando ali o seu processo. fardo. Exato, não ser um fardo, totalmente. Ah, legal, legal. Mas deixa eu só fazer uma pergunta para você. Todas essas suas coisas hoje estão na internet, se alguém quiser procurar, como é que eles podem procurar? Olha, estou sendo Tudo, né? cobrada já há um tempo de fazer um livro, de fazer isso, mas ó, esse da Amazônia virou um documentário que vocês acham no YouTube, que chama No Topo da Amazônia em Busca de Novas Espécies. Para nossa felicidade, em 3 meses já bateu quase 100 mil visualizações. É um documentário maravilhoso que conta toda a história, então, dessa expedição. O Mulheres na Conservação também está no YouTube para vocês assistirem a série, né? E pelo podcast, você tem o podcast do Mulheres na Conservação e o podcast do Vozes do Planeta, que eu também transformei isso em episódios divididos pelas equipes, né? Ah, agora vamos ouvir a galera que acompanhou os pesquisadores do Herpeto, os pesquisadores da Botânica, e assim que eu dividi. Então, sim, tem nesses canais para poderem ver. E o Mar Sem Fim também, né? Que está no YouTube. Tem várias etapas, né? O João fez outras expedições, né? A minha foi a de 2004 a 2007. Então, quando vocês ouvirem aí uma voz de criança falando, sou eu. E tá ali, mas também tá disponível no YouTube. São, esse material tá todo disponível. A única coisa que eu não tenho disponível, porque eu não tenho realmente mais, é a produção que eu fiz nesse período de 10 anos da Rádio Eldorado, né? Que isso Esse perdeu, né? fica ali com o Estadão enfim, não é meu. E aí não tem. Então tem esse ato aí de 10 anos de produção, mas eu estava lá falando todo dia no ar. Eu lembro dessas histórias, né? Muito legal, muito legal. O nosso tempo está chegando no fim, então, se você pudesse destilar toda a sua experiência e paixão por esses temas, em uma única mensagem para alguém que está começando a se importar com o meio ambiente ou que ainda não percebeu a importância de cuidar da água, especialmente, qual seria essa mensagem? Que conselho pessoal você daria? Para a gente não deixar de se encantar e de sonhar, porque a gente só consegue um mundo melhor se a gente primeiro pensar nele. Depois aí a gente vai e luta. Primeiro a gente precisa sonhar. Então, não deixem de se encantar e nem de sonhar. Muito obrigado, gente. Foi um prazer ter a Paulina Chamorro aqui. A gente vai ficar falando muito mais tempo, as histórias são muito legais, E saborosas. aí, se me der corda, eu vou embora. Pior que eu também falo muito, então a gente precisa conversar um tempão. Mas olha, tem o material dela, ela passou os links, nós vamos deixar os links aí embaixo para vocês, os que a gente conseguir encontrar, vamos deixar vários, mas é fácil de vocês encontrarem, eu já vi vários, já acompanho a Paulina há um tempão, tá? Então recomendo. Obrigado, Paulina, parabéns de novo pelo seu trabalho, muito legal, e a gente vai se encontrar mais vezes por aí nos nossos trabalhos.